Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, alunos dos nossos núcleos de teologia, tanto em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, e também os irmãos que fazem no sistema EAD, né? Meus agradecimentos por estarem conosco em mais esta videoaula, sendo essa a aula número 3 do curso de Teologia Pastoral 1, né? Os irmãos que já são alunos têm em suas mãos aí o nosso material, tem também os slides, a qual, por meio desses slides, eu vou prosseguir com a nossa aula, ok? Então tá lá, no slide inicial eu coloquei: o mesmo Deus que chamou a pessoa para o ministério o sustenta, né? Porque o tema dessa aula número 3 é o ministro e o seu sustento, né? Falaremos mais a respeito ao decorrer desta aula. O primeiro tópico diz viver de tempo integral e da vida pela fé, né? O que é viver pela fé? Né? É o grande questionamento que a gente inicia, porque durante muito tempo acredita-se que viver pela fé é aquela pessoa que abandona o seu emprego e passa a viver a dispor da igreja, né? Sustentado pela igreja. E durante algum tempo para cá começou a ser questionado essa ideia de o que é viver pela fé, né? Então hoje, né, sendo mais claro nesse sentido, nós descobrimos que todo mundo vive pela fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então até quem trabalha naturalmente numa empresa, secularmente, né, podemos dizer assim, como alguém que está exclusivo para a igreja, todo mundo vive de uma forma ou de outra pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas essa ideia de pela fé seria muito a ideia de viver integralmente para o serviço da igreja, tá? Então, viver o tempo todo para a igreja, claro que é o sonho de muitos ministros, é o sonho de muitos pastores, né? Porque fazer a obra de Deus já é muito bom e ser remunerado ainda, né? Não precisar pensar muito fora da igreja para viver é uma bênção de Deus, sem fato, né? De fato. Porém, nós temos que entender que a igreja também precisa de pessoas que sirvam a igreja, façam o trabalho das igrejas sem remuneração. Porque imagine se todo mundo que fizesse alguma coisa na igreja ganhasse o salário para isso. A igreja, na verdade, ela é mantida por aqueles que trabalham fora da igreja, né? Então, é possível viver um tempo integral para a igreja, porém é algo relacionado a muitos fatores, né? Não basta apenas querer viver esse tempo integral para a igreja, é necessário alguns outros pontos serem observados também. A gente vai trabalhar um pouquinho disso aí também, tá? Falando um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos nessa questão de viver integralmente para a igreja, né? Eu destaco aí dois textos. Mateus 10, 9 e 10, que diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparca, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Tá? Então esse primeiro texto está dizendo a respeito de não possuir coisas materiais, mas que esse obreiro que atende esse ide do Senhor, ele tem direito de pelo menos ao seu alimento. Lucas 22, 35, Jesus está perguntando para eles depois que eles foram. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: não. Então, alguns ensinamentos nós podemos tirar desse texto aí de Mateus e de Lucas, né?
Primeiro, Jesus mandou ir e não levar, né, o alforje, a bolsa, a capa e tantas outras coisas. É importante a gente entender que Jesus não fez disso uma doutrina, né? Qualquer um que sai pregando o evangelho tem que sair sem se preparar, sem, né, arquitetar a sua viagem, sem programar aonde vai ficar, né? Jesus não criou uma doutrina a respeito disso, né? Nós devemos sim ser organizado quanto àquilo que nós vamos fazer, tá? Não devemos ser um aventureiro. Não é isso que Jesus estava dizendo, tá? Mas ele também tem um ensinamento dizendo que aquele que vai não deve se preocupar com ouro, com prata, com dinheiro, tá? Então Jesus ali também tem um princípio de não se enriquecer, né? Não ir fazer a obra de Deus buscando enriquecimento, tá? Então não é para amontoar riquezas, é outro ensinamento do Senhor. Mas ele deixa claro que aquele que faz a obra, esse é digno do seu sustento. Esse, ao fazer a obra, deve ser sustentado por alguém e ter as condições mínimas de sobrevivência, né? Por isso que ele perguntou, por um acaso faltou alguma coisa, né, do essencial, do básico? E os discípulos falaram, não faltou nada, o Senhor supriu aquele que foi. Quando você vê o ministério de Jesus, você vê que o Senhor, ao longo de 3 anos e meio, ele não trabalhou materialmente, né? Ele teve que abandonar o seu trabalho material, mas Deus supriu, né, a sua necessidade do seu ministério. O texto lá de Lucas, capítulo 8, verso 2 e 3, vai deixar bem claro que diz assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas por espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então você vê que havia gratidão por um grupo de mulheres, e mesmo que a Bíblia não dá muito detalhe, essas mulheres serviam ao Senhor com seus bens, supriam as necessidades de Jesus e, consequentemente, dos discípulos, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos certeza que Jesus não era mantido com uma vida luxuosa por essas mulheres, né? Jesus não tinha uma vida 5 estrelas, por assim dizer. Possivelmente essas mulheres ajudavam nos itens mais básicos para que Jesus conseguisse desenvolver o seu ministério. Então, nós pensando um pouquinho, quantos obreiros cometem o erro de ver no ministério uma fonte de lucro e uma fonte de enriquecimento e uma vida de regalias, né? Quantos querem entrar para o ministério, querem pastorear, iniciar um trabalho, pensando no retorno, né? Pensando naquilo que o ministério pode lhe dar, às vezes influenciado por aquilo que eles veem na mídia, por aí, e acabam desejando, né, uma vida de luxo. Mas o modelo não são aí os telepregadores da TV, né? Mas o modelo maior é Jesus, né? Que embora fizesse a obra do Pai, não vivia uma vida de luxo, mas por ser alguém chamado, o Senhor tem alguma forma de suprir as suas necessidades, né? Então nós entendemos assim, que Deus tem os seus meios para operar, para trabalhar, e aquele que de fato é chamado, Deus suprirá de uma forma ou de outra as suas necessidades, tá? Paulo também, ele tem importantes ensinos referentes a essa questão, né? Paulo e a doutrina do sustento financeiro. Está muito claro que Paulo, ele defende que o obreiro, que o pastor, que o líder, ele seja mantido pela igreja quando ele se dedica integralmente à igreja. Ele vai fazer por muitas vezes essa defesa, tá? Porém, ele não obriga as igrejas a ajudar a ele dessa forma, tá? Então ele tem uma certa isenção nesse quesito, porque ele pode ensinar as pessoas a darem, a igreja suprir a necessidade do obreiro, enquanto ele mesmo não tinha isso por obrigação a ajudar. Então fica muito claro que Paulo, ele também por um tempo ele trabalhava para se manter,
Então, se a igreja não mandasse ajuda, ele se virava, né? Ele tinha como se manter, não entraria em um desespero, né? O nosso livro aí ele vai dizer que isso pode estar muito relacionado com ensinamentos do Talmud. Certamente Paulo conhecia o Talmud, né? Aqueles comentários rabínicos judaicos. E o Talmud ele tem um princípio de trabalho, né? O Talmud ensinava os judeus a trabalharem, né? Que ele chega a dizer, tem um texto aí dizendo: ninguém, nem mesmo rabinos ou os juízes, tem direito de viver sem trabalhar. Viver de caridade é apenas um recurso extremo. Trabalhar com as próprias mãos é o primeiro dever dos judeus. Você vê que esse próprio texto judaico, ele mostra a importância do trabalho aos judeus. Tá? Então Paulo não tem aquela visão de escorar no ministério, escorar na igreja, né? É um privilégio, é um prazer que ele pudesse trabalhar para se manter. Né? E isso dá autoridade para ele, né? Falar uma palavra muito dura que está lá em Atos 20:33, que diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem vestuário. Né? Então Paulo está dizendo assim: eu estou fazendo a obra de Deus sem cobiçar o material. Né? Isso deu essa liberdade dele falar e trabalhar a respeito dessa questão. Tá? Mas é muito proveitoso quando o obreiro ele é um profissional, além de fazer a obra de Deus, ele tem uma profissão, ele tem uma formação e ele sabe fazer alguma coisa. O primeiro item é a importância da mobilidade. Veja que se um obreiro ele tem uma profissão, ele pode fazer a obra em vários lugares e nesses lugares ele exercer a profissão dele, né? Somente quando ele é um autônomo, né? Quando ele tem um trabalho que não é ligado a uma empresa diretamente, aonde ele vai, ele tem um sustento, né? O eletricista, o pedreiro, ele tem uma profissão, ele desenvolve principalmente bem alguma coisa, ele pode ir de um lugar para o outro que sempre, né? Quando faltar os recursos da igreja, ele vai dar um jeito de sustentar. Né? Quantos casos nós temos que o obreiro ele é cortado da sua ajuda, né, da sua prebenda, da sua ajuda que o ministério dá, e ele fica desesperado, né, porque o tempo todo ele dependeu exclusivamente da igreja, viveu da igreja e não tem uma profissão. Né? Então aí ele padece e a sua família padece também. Né? Outra coisa é a questão da liberdade. O Talmud, que falamos há pouco, mostrava que era importante trabalhar, porque trabalhando você jamais iria depender de alguém e chegar a uma condição de escravidão. Então, trabalhando para se sustentar, ele não viraria escravo. Né? E de certa forma, né, nós, sendo sincero, nós sabemos, né, que aquela pessoa que ela depende exclusivamente da igreja, ela de uma certa forma ela está presa a esse ministério, a essa igreja. É diferente de um membro, né, que de repente pode sair de uma igreja e congregar em outra. Ele está ali ligado, né, entre aspas, escravizado, porque ele depende daquela igreja. E às vezes ele vai sofrer coisas que ele pode até não concordar, mas porque ele depende da lei. Tá? Então a liberdade é uma coisa que também pode ser perdida. Né? E a sustentabilidade, né? Uma das piores coisas da vida é a dependência. Né? Quem trabalha e não depende da igreja é a melhor coisa, né? Porque tem coisas que na igreja não se pode falar, né? Não se é ético. Como que um pastor vai lá dizer: olha, eu estou ganhando pouco, eu quero ganhar mais? Né? É uma condição muito delicada. Então você tem a questão da sustentabilidade. Né? Nós temos o exemplo, por exemplo, de Daniel Berg, fundador das Assembleias de Deus, um dos pioneiros, e quando ele chegou ao Brasil e a obra estava iniciando, ele vai trabalhar na fundição, vai pegar no pesado, vai trabalhar arduamente, né? Principalmente quando o seu companheiro Gunnar Vingre, ele estudava português, né? Para ensinar Daniel, e Daniel trabalhava durante o dia e ambos pregavam à noite a palavra de Deus. Então houve um tempo até que a obra pudesse sustentá-lo. Né? Ainda falando de Paulo e a doutrina do sustento financeiro, Paulo ele
trabalhou por um tempo, quando a igreja não mandava o recurso, ele trabalhava, porém fica muito claro também que por algum período ele não dependeu, ou melhor, que ele dependeu da igreja, né? Então é digno o salário para o seu obreiro, e Paulo vai usar sim em algum momento desse direito, tá? E ele vai exercer uma autoridade muito grande de ensino nas suas cartas a respeito dessa condição que o obreiro tem, né, de depender da igreja também, claro, quando a igreja pode sustentá-lo, tá? Mas veja como que ele vai falar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É uma severa advertência de Paulo, né? Alguns irmãos lá de Tessalônica que queriam voltar, esperar a volta de Cristo, mas não queria trabalhar, né? Então eles então, não quer trabalhar? Então também não coma. Então, eu vejo muito claro que ele tem liberdade, né? Tanto de dizer que digno é o obreiro do teu salário, como também dizer que o cristão deve trabalhar. Além de uma outra questão muito interessante, é que quem trabalha secularmente, né, ele cria uma certa disciplina, né? Não é fácil às vezes, né, o nosso trabalho secular, né? Ele aprende a respeitar o patrão, a suportar o patrão, a lidar com os colegas de trabalho, a cumprir horário, né? Tem que dormir cedo porque vai acordar cedo. Você vê que o compromisso, o amor do que faz, o esforço, a dedicação, tudo isso é aprendizado que o trabalho secular nos dá. E tudo isso que é necessário para um profissional no trabalho secular, tudo isso também é empregado ao ministério. O ministério também tem que ter cumprimento de horário, submissão aos superiores, fazer com amor, dedicação, carinho. Tudo que o trabalho secular pede, quem faz a obra ministerial também da mesma forma deve seguir. Então o trabalho é um pré-requisito muito importante, tá? Vamos ver mais alguns textos, né? Porque parece que Paulo ele tinha alguns conflitos, principalmente, né, com a trabalhosa igreja dos coríntios. Olha o que diz esses textos aqui. 2 Coríntios capítulo 11, verso 7. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Cristo. Paulo dizendo aos coríntios que de graça pregou o evangelho para eles. 2 Coríntios capítulo 11, verso 8. Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres do que você. E lá Mateus capítulo 10, verso 11. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procure uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Qual que é a relação desse texto? Qual que a gente pode tirar aí de ensinamento, né? Primeiro, a questão de dinheiro, irmão, na igreja, de contribuição, sempre foi motivo de briga, de contenda, sempre. Onde há dinheiro, há uma disputa, há interesses e muita coisa acontecendo. Lá no tempo de Paulo fica muito claro que não era diferente. Ele está dizendo, olha, eu vim aqui, fiquei, preguei para vocês e não cobrei nada, né? Só que ao mesmo tempo ele está dizendo assim, aí eu tive que pegar para suprir as minhas despesas de outro lugar. Então fica muito claro o seguinte, que a obra de Deus ela é feita com os recursos financeiros, ela precisa. E quando alguém, não paga a conta, obrigatoriamente a conta vai sobrar para outro, tenha certeza disso, tá? Então, como Coríntios não pagaram a conta, as despesas, Paulo recebeu a ajuda de outro, a conta foi parar na mão de outra pessoa para ela quitar, tá? Então sempre terá alguém que vai pagar a despesa, tá? E a falta de sensibilidade às vezes vai fazer que o que menos tem condição é que pague essa dívida, tá? Então, essa questão, principalmente, né, de chamar pregadores, né, fazer alguém se deslocar da sua casa, às vezes viaja quilômetros e quilômetros
para pregar, para cantar. Às vezes acontece o mesmo que Paulo está dizendo, né? Alguém vai pagar a conta, né? Se alguém se desloca de um lugar para o outro, fica em um hotel, paga pedágio, almoça, janta, alguém vai pagar essa despesa, né? Normalmente, espera-se que aquele que convida é que pague essa despesa. Mas se quem convida não paga, quem foi pagou, alguém pagou, né? Alguém teve que pagar a despesa, né? Então é uma questão, essa questão financeira de fazer a obra, irmãos, precisa de muito bom senso, tá? Porque eu também não posso exigir muita coisa de alguém se eu não lhe ofereço nada, né? Nós temos que entender que alguém que pastoreia e trabalha fora, porque a igreja não tem condição de mantê-lo, também tem uma limitação no que se exige dessa pessoa, né? Suponhando que a pessoa trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, né? 7 horas ela tem que estar na igreja. Como que eu vou exigir muita coisa dela, né? Porque há uma contrapartida, eu tenho que ter o bom senso, né? Como também quantos que fazem a obra de Deus, né? Acho que praticamente todos que vão de um lugar para outro fazendo a obra de Deus, sabe que se deslocou às vezes de um lugar para outro sem ter condições de se deslocar e chegou lá, não foi coberto os seus custos e nem se preocuparam em saber, né, se ele tinha condições de arcar com aquele custo, né? Então é sempre importante o bom senso, né? Quem chama, quem convida, em saber se a pessoa tem condições de ir pelos seus próprios recursos, né? E se não, saber se é lícito chamar ou não. Eu não posso simplesmente despedir a pessoa, né, sem me preocupar como essa pessoa vai chegar na casa dela, se ela tem condições de parar em um lugar para se alimentar, né? E às vezes a insensibilidade causa muito danos, nessa questão, tá? E aí também entra aquela questão que sempre a gente ouve, né? Lá de Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. E aí quando fala de se cobrir as despesas de alguém que faz a obra de Deus, as pessoas vão nesse texto, tá? Mas o texto que a gente leu há pouco fica muito claro, Mateus 10:11. Sempre que entrar em uma casa ou povoado, procure uma pessoa digna e fiquem na sua casa até partirem. E Jesus estava dizendo, fica na casa de alguém e esse alguém vai suprir as suas necessidades, essa pessoa vai pagar a despesa. Como que eu sei disso? Claro, lá o próprio contexto, Mateus 10:9, 10:8 e 10:9, vai dizer que os discípulos eles iam sem levar moedas, sem levar ouro, eles saíam sem nada. Então a despesa seria coberta por alguém que tivesse condição de suprir. Fique na casa de alguém digno, fica lá naquela cidade, na casa dessa pessoa. E aí é uma questão para a gente refletir. Será que tem havido bom senso para o pagamento das despesas de quem faz a obra de Deus? Será que as pessoas têm se preocupado? Têm tido o amor ao próximo? Eu chamo as pessoas para vir à minha igreja e pouco me importa se ela tem combustível para ir embora, se ela tem condição de parar num lugar para almoçar, para jantar. A pessoa saiu 4, 5 horas da casa dela, vai chegar à meia-noite, 1 hora da manhã de volta, e pouco me importa dela. Será que tem havido essa preocupação, né? E aí o problema são extremos, né? Porque de um lado você tem pessoas que estão enriquecendo de tanto dinheiro que recebe para fazer a obra de Deus, e da outra ponta você tem pessoas que estão padecendo, estão circulando aí com o seu carro sem condições mínimas de circulação, sem combustível, com o seu veículo sem documento, pneus careca, colocando em risco a vida dele, a vida da sua família, e do outro lado muita gente ganhando dinheiro, né? Por isso que eu falei da questão da importância do bom senso nessa questão de dinheiro da igreja. Todo extremo ele é perigoso. Outra coisa para a gente refletir é a questão de Paulo, né? Paulo não ousou cobrar financeiramente a igreja de Corinto.
Será que estamos seguindo esse padrão? Porque Paulo, ele sofreu, falou assim, ó, eu vou continuar. Ele não chegou e falou assim, ó, se ninguém me abençoar, me ajudar, eu vou parar. Ele também não falou isso. Ó, se não me der, eu não vou. Ele também não falou isso. Ele continuou sofrendo, trabalhando durante a semana para fazer a obra de Deus e pregar o sábado, mas ele não parou, né? O chamado mesmo, ele não vai parar, não. Então o desejo dele é pregar, tá? Eu vejo que é sempre importante fugir desses extremos, tá? Vamos ver mais um texto, 1 Coríntios capítulo 4, 11 e 12. Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter o sustento. Então ele falando mais uma vez, né, que ele não quer ser pesado, ele sofreu, padeceu falta de muita coisa, mas não parou, a obra vai continuar, e você vai ver uma verdade aí, porque a igreja de Corinto não deu, mas a outra igreja deu, né? Deus sempre age uma maneira de suprir a necessidade daqueles que de fato são chamados para essa obra, tá? Você vai ver lá, por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 18, né? Filipenses é quase um relatório missionário, onde Paulo está prestando ali um relatório do que ele fez com o dinheiro, né, que Filipos enviou para eles. Mesmo sendo uma igreja muito pobre, ela ajudou bastante a ele. Ele chega a dizer, o que eu recebi de vocês foi como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus, né? Que eles amaram, se preocuparam, cuidaram do apóstolo, né, nas suas necessidades físicas e naturais, tá? E Paulo, ele vai usar várias figuras ao longo das suas cartas para defender esse sustento do obreiro, né? O obreiro realmente que é chamado. Ele vai usar a figura do soldado, né? Você que tem o nosso material, né, do curso teológico, esse é do curso médio em teologia. Se você ir lá na página 72 e 73, você vai encontrar lá a explicação e a relação de figuras que Paulo ele utilizou para motivar, né, a igreja realmente a cooperar com o chamado do ministro, né? E você que está, por um acaso, nos assistindo a esta aula e quiser também fazer parte do grupo de irmãos que estuda teologia conosco, né, tanto presencial como também à distância, as matrículas estão sempre abertas. Você pode entrar em contato conosco, fazer a sua matrícula e passar não só a receber o vídeo, mas também receber o livro, receber os slides e o seu certificado no final do curso. Paulo ele vai usar a figura do soldado, né, dizendo que o soldado jamais vai à guerra às suas próprias custas, né? Ou seja, o Estado vai manter o soldado que está lutando. Ele vai usar essa comparação com o obreiro. Ele vai falar também a respeito do agricultor. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? É uma outra figura que ele vai usar. Vai falar do pecuarista. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite desse rebanho? Ele vai usar o boi de canga, né? A canga é uma peça de madeira encaixada na cabeça do boi, para que possa ser ligado ao boi ali um instrumento para arar a terra, por exemplo, né? Então ele vai usar ali o boi de canga, dizendo, não atarás a boca do boi que pisa o trigo, né? Buscando lá uma referência de Levítico, dizendo, o boi que trabalha tem que comer também. Ele vai usar também a questão dos sacerdotes, né? Os que prestam serviços sagrados do próprio templo também se alimentam dele. Então ele vai buscar a base até ali do Velho Testamento, para que prove ali que o obreiro, quando de fato chamado, ele pode sim servir a igreja, né? E eu vejo isso como um privilégio da igreja, que pode manter alguém ali à disposição, né, para servir a igreja. Isso é um privilégio para a igreja, que pode manter esse obreiro ali sempre trabalhando, sempre estará
né, esta pessoa à disposição para fazer a obra de Deus, ele estará mais acessível, mais disponível, né? Mas é importante que ele seja chamado e é importante que a igreja possa supri-lo e supri-lo também de uma maneira digna, né? Nós vamos parar por aqui nessa primeira parte da teologia pastoral 1, aula 3, e aí eu convido você a acompanhar o próximo vídeo, a parte 2, nós continuaremos nesse importante assunto. Até já!